Meus queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós então estamos aqui para refletir com vocês sobre as partes da missa e o seu significado. Nós temos uma descrição de São Justino por volta do ano 155, onde ele narra para nós já a estrutura da missa, como os apóstolos celebravam a Eucaristia. Então, mais ou menos olhando essa descrição do ano 155, século II, nós já temos uma estrutura da Santa Missa, da celebração da Eucaristia, que é muito própria dessa estrutura que hoje nós conhecemos. Uma das passagens da Sagrada Escritura que muito nos ajuda também a compreender a Santa Missa é aquela passagem do Evangelho do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Aqueles dois discípulos que certamente foram instruídos por Jesus a compreenderem o significado da missa, que hoje nós somos convidados a compreender. Jesus, no primeiro momento, foi explicando-lhes as Escrituras e foi apresentando a sua própria pessoa, o mistério da sua vida, o mistério da salvação, através das Escrituras. E depois, também, Jesus sentou à mesa com eles, partiu o pão, deu graças, distribuiu, e ali nós temos também a segunda parte da Santa Missa. A partir então desta passagem, nós compreendemos as duas partes principais da Santa Missa, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra é justamente aquele primeiro momento em que nós vamos sendo instruídos pelas Sagradas Escrituras. Somos instruídos pelos profetas, através do Antigo Testamento, geralmente a primeira leitura. Depois somos instruídos pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, através da segunda leitura e do Evangelho. E assim nós vamos adentrando ao mistério que será celebrado, ao mistério da vida de Jesus, da paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir justamente das próprias Sagradas Escrituras. Antes, é claro, da liturgia da palavra, nós temos a introdução à liturgia da palavra, que nós chamamos de ritos iniciais, que é quando o sacerdote faz a saudação ao povo, em nome da Trindade, ali nós estamos reunidos, e o povo é convidado a reconhecer-se também pecador, a invocar a misericórdia de Deus, para que possamos, para que aquela palavra que vai ser proclamada, anunciada, possa de fato entrar no meu coração e gerar também conversão. Aclamamos também o Senhor, louvamos a Deus que nos ofereceu o seu próprio Filho, que agora nos oferece esse sacrifício através do hino de louvor, e fazemos a chamada oração da coleta, que é uma oração própria que nos traz no sentido daquela celebração que estamos rezando naquele dia especificamente. E depois então da liturgia da palavra, que ouvimos as leituras, ainda dentro da liturgia da palavra, nós temos também a homilia, que é, de certa forma, uma catequese, uma instrução a partir daquela palavra que foi lida, proclamada, e agora ela é refletida e ela, de certa forma, nos provoca, porque toda a homilia é uma reflexão sobre a palavra que foi proclamada, mas também o que aquela palavra pode incidir na minha vida concretamente. Como eu posso viver melhor a partir daquela palavra? A homilia tem esse caráter também de nos instruir nesse sentido. Claro, é importante também ressaltar aqui o momento do silêncio. Após as leituras ou após a homilia, deveríamos sempre guardar um instante de silêncio para que possamos, de fato, assimilar ainda mais aquilo que foi lido, refletido e agora também, de certa forma, instruído para nós por meio da homilia. Depois temos ainda a profissão de fé, com a qual nós reafirmamos a nossa fé. Tendo ouvido a palavra, refletido a palavra, aquela palavra me ajuda a desejar viver ainda mais a minha fé nas verdades que ali foram anunciadas. E por isso nós professamos a nossa fé também como conclusão da liturgia da palavra. E ainda, esta palavra refletida me ajuda também a, de certa forma, perceber a realidade, aquilo que está ao meu redor. E por isso as preces dos fiéis. Nós rezamos, pedimos a Deus
pela igreja, pelos governantes, pelos doentes, ou seja, nós também fazemos daquela palavra uma oração e elevamos a Deus também, de certa forma, um pedido, uma prece. E assim nós concluímos a primeira parte da missa. E aqui está a segunda parte da Santa Missa, a liturgia eucarística, através da apresentação das oferendas, primeiramente, quando é elevado o pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho humano. São dons do Criador que nos deu, é claro, o pão e o vinho, porque é fruto da terra, é fruto do Criador, é dom de Deus, mas é fruto também do nosso trabalho, é fruto também do nosso esforço, da nossa labuta. É a nossa vida que, de certa forma, se insere, se mergulha no mistério da vida de Cristo. E após, então, a apresentação das oferendas, nós temos propriamente a liturgia eucarística, a oração eucarística, que é contemplada de muitas partes. E em cada rito, nós vamos observando exatamente que a liturgia eucarística, a oração eucarística, é uma grande ação de graças por aquilo que nós recebemos, pelo dom que Ele nos dá, o dom do sacramento do seu corpo, do seu sangue. O aclamamos através do santo. Depois, nós também invocamos o Espírito Santo, pedimos o Espírito Santo para que Ele venha e santifique aqueles dons. E aqueles dons, pela efusão do Espírito Santo, se tornam corpo, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir da presença real do Senhor na Eucaristia, nós também narramos mais uma vez, com as mesmas palavras de Jesus, a narração da instituição. Quando o sacerdote diz: tomai, comei, isto é o meu corpo, tomai, bebei, este é o meu sangue, repetimos o mesmo gesto com as mesmas palavras que Jesus disse e realizou. E após a narração da instituição, recordamos justamente a memória deste Cristo, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E na presença de Jesus sacramentado, nós também rezamos pela igreja, pelo Papa, pelos bispos e também pelos falecidos, já que nós nos unimos a toda a igreja da terra e também a igreja do céu. E propriamente, então, a oração eucarística é concluída com a doxologia final. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. É a grande glorificação a Deus que é feita por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. E assim, terminada a oração eucarística, nós nos preparamos para a comunhão, através do rito da comunhão, que é iniciado com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso aqui tem a finalidade de nos preparar para, justamente, purificados dos nossos pecados, nos aproximar daquilo que é santo, que é o corpo do Senhor. Após a oração do Pai Nosso, nós pedimos que o Senhor nos livre do mal e pedimos também pela paz. Pedimos que Ele nos dê a paz e que nós também nos tornemos, de certa forma, por meio daquela Eucaristia que recebemos, nos tornemos também promotores dessa paz. Então vamos para a fração do pão, que é aquele gesto bonito que Jesus realizou na última ceia, o mesmo gesto que Ele fez também com aqueles discípulos de Emaús, esse gesto repetido por Jesus e que a igreja repete a cada Santa Missa, que é quando o sacerdote parte o pão eucarístico e então nós recordamos esta comunhão do Senhor. O Senhor que se dá, que se entrega a todos nós. Através do partir do pão, aqueles discípulos de Emaús reconheceram o Senhor. Nós também o reconhecemos a cada Santa Missa. E neste momento, nós também enchemos os nossos corações de alegria pela presença do Senhor no sacramento da Eucaristia. E então, sim, vamos para a comunhão. Nos aproximamos do sacerdote, recebemos a Santa Comunhão e fazemos a nossa ação de graças. É muito importante conservar após a comunhão um momento de silêncio, um momento de oração interior, um momento de agradecimento por tudo aquilo que recebemos de Deus. A dádiva maior que Deus nos oferece, que é o sacramento do corpo e sangue do seu Filho, Jesus Cristo. E assim concluímos a segunda parte da Santa Missa e concluímos a Santa Missa através
da bênção final. Essa bênção tem um sentido também de envio. Uma vez celebrados os mistérios de Cristo, agora somos chamados a testemunhar este Jesus Cristo, assim como os apóstolos celebravam a Eucaristia e testemunhavam esse Jesus presente na Eucaristia aos irmãos. Assim também, a bênção final da Santa Missa é sempre um envio para que nós também nos tornemos testemunhas dos apóstolos no mundo, na sociedade aonde vivemos. E assim concluímos as partes da Santa Missa. Gostaria então de convidá-los a rezar esta oração de São Tomás de Aquino, que é, de certa forma, uma inspiração a partir da Santa Missa. Jesus, que agora vejo oculto, dai-me aquilo que tanto desejo, que um dia, face a face, eu possa ver-vos na glória eterna. Amém. E nós gostaríamos de deixar ainda 2 perguntas para que você possa refletir junto com sua família. A primeira, o que foi novidade para você diante desta explicação, diante desta reflexão? Qual a parte ou significado sobre a missa que mais chamou a sua atenção? Partilhe isso com a sua família. E, por segundo, como que a nossa família, eu e também a nossa como família, nós podemos nos preparar melhor para participar da Santa Missa? A partir dessa reflexão, faça então a reflexão iluminada por essas perguntas junto dos seus, em seu lar. Reflita sobre isso com sua família. Permaneçamos firmes na fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.